Alô? Tem que abrir o teu microfone, Ezequiel. Nós precisamos que o professor, nós estamos por Meet, né, por teleconferência, então tem que clicar no microfonezinho porque ele fica normalmente fechado. Colocar o mouse ali e abrir Foi o. Ainda. agora. Agora sim. Agora tá ok, É professor. uma configuração aqui de outros áudios, de outras videoconferências. Bom dia, Ronaldo, Tomás, obrigado pelo convite. É uma satisfação para a universidade conversar com vocês, tá? Agradecemos sempre o espaço e sempre bons diálogos, né? De levar boas novas sempre para a comunidade. Então, para nós é uma alegria, agradeço. O espaço é sempre um tanto apertado, então já me desculpo, Ronaldo, de algum momento eu não consegui atender previamente. Agora eu fiz uma pausa na aula por uns minutos para a gente conversar com muita satisfação. Eu imaginei isso, agradeço a sua disposição. Não vamos roubar muito o seu tempo e principalmente, É tranquilo. e principalmente dos alunos, né, que estão esperando a sua intermediação aí para a construção do conhecimento. Mas e aí? Essa estação meteorológica, por que, que ela veio para a Cachoeira e qual é o objetivo, o que, que se espera dela? Claro, Ronaldo. Tem muitos detalhes, tá? E ao longo do tempo a gente com muita satisfação vai passar, mas de forma geral, mensagens iniciais, né? Quando a estação estiver funcionando daqui a algum tempo, não temos uma data ainda, mas a estação vai permitir que todos os usuários, quem tiver interesse, toda a comunidade, né, vai poder acessar de forma gratuita, né, quase em tempo real. A estação hoje mede, as estações hoje medem de hora em hora, as principais variáveis do ambiente, né, que vão caracterizar o tempo na condição atual. Então, essa é uma grande notícia, né, e que todos vão poder acessar. Então, esse é o principal diferencial, né, e hoje está nos faltando, né? Cachoeira carece muito disso, de dados confiáveis e que o cidadão possa acessar, né? E que possa sempre observar os dados atuais ou das condições anteriores ou comparar épocas diferentes, né? Então, essa é a principal, Ronaldo, inovação que a gente vai ter a partir do momento que a estação estiver em operação. Esses equipamentos, professor Ezequiel, eles são diferentes daqueles que já o campus já tinha? É, são mais aperfeiçoados, né? Eles são de um padrão diferenciado, porque, Ronaldo, o IMET, né, nessa parceria com a gente, né, o IMET, então, que faz toda a instalação e é o principal responsável, ele tem características que têm que ser atendidas em função da cooperação internacional. A estação, ela segue um padrão da Organização Meteorológica Mundial, então, uma série de requisitos a ser atendidas. Então, desde posicionamento de equipamentos, enfim, altitude de cada equipamento e etc. Então, tem alguns detalhes diferentes, né? Então, algumas variáveis até a mais medidas, né, em função depois para os modelos meteorológicos, né, que essa nossa não tem, né. E essa nossa, então, Ronaldo, ela é ela vamos dizer que ela é restrita, porque ela é de um acordo que nós temos, né, de um contrato da universidade com a empresa, e aí a gente não consegue dar acesso ao cidadão, né? E nós temos uma série de restrições para isso e ela tem uma dedicação mais à pesquisa. E a nova não, a nova é que é responsabilidade então do IMET conosco, ela tem um dos diferenciais de ser aberto, né? E medir uma ampla quantidade de variáveis meteorológicas, né? Vamos colocar algumas só para todos terem ideia, né? Temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento, chuva, radiação, né? São as principais. Tem outras, mas essas são as principais e que é de muito interesse, né? Por mais que a gente não queira, mas a gente está sempre olhando como é que está a condição do tempo para a gente saber se leva um guarda-chuva ou não, ou uma temperatura, né, para a gente saber como que está se comportando o tempo, se a gente se agasalha ou não. Então, essas variáveis básicas, sim, ela mede e vai estar à disposição quando tiver aquisição dos dados em pleno funcionamento. Professor Ezequiel, o senhor como pesquisador, esses dados dessa nova estação lhe ajudam aí, como professor também da área da engenharia agronômica? Claro, claro, Ronaldo. Ajuda totalmente, né? Um requisito nós vamos demorar 30 anos para ter, porque as estações elas precisam, para uma caracterização que a gente chama de clima, que é uma condição mais geral do ambiente,
e uma caracterização que a gente chama mais normal, ela demora, por requisito histórico, né, ela demora 30 anos para acontecer. Então, só daqui 30 anos para a gente ter uma caracterização melhor. Mas sim, Ronaldo, com certeza, para o acompanhamento das condições atuais, no meu caso com irrigação, para acompanhamento da umidade do solo, especialmente, tomada de decisão para a agricultura do momento de irrigar e quanto de lâmina irrigar, é fundamental. É o equipamento padrão mundial que a gente tem utilizado para essas tomadas de decisão, que a gente vai chegar numa outra variável que a estação não fornece, mas a gente consegue depois calcular com os dados, que é a evapotranspiração de referência. Então, essa, em tempo real, a gente vai conseguir acompanhar, e para nós é fundamental a evapotranspiração diária. Professor Ezequiel, curiosidade minha aqui, eu dei uma olhada Claro. aqui no seu currículo, formado em Santa Catarina, mestre e doutor em São Paulo e acabou em Cachoeira do Sul? Exato. A vida vai para lá e para cá, né? A gente vai aproveitando as oportunidades, né? Cachoeira é uma bela oportunidade, né? A gente tem um centro de excelência aqui no campus em Cachoeira do Sul e estamos auxiliando a construção do campus. Então, a construção de um legado é muito importante também. Então, esse foi um dos pontos que me trouxe também a Cachoeira do Sul, né? Pelas perspectivas a longo prazo, né? Então, uma cidade fantástica, uma região muito boa. Então, são vários pontos que me levam a ficar em Cachoeira do Sul com muito orgulho, com muita alegria. Muito bem, professor Ezequiel Sareta, muito obrigado pela disposição aí, eu vou lhe liberar para voltar aos seus alunos aí. Claro, não, fica tranquilo. Ronaldo, até agradeço vocês aí pela disponibilidade, por nos abrir o espaço para divulgar o campus e essas belas novidades. E assim que nós avançarmos, conforme os passos avançarem, nós vamos executar uma série de etapas. Nós vamos lhe divulgar a ti, a rádio, aos cidadãos, né, para acompanharem. E além das mídias do campus, né, a nossa assessoria de comunicação, e quando estiver em pleno funcionamento, que os dados estiverem disponíveis, a gente vai avisar e com muita satisfação vamos avisar a rádio para divulgar ao cidadão para poder acompanhar os dados assim que estiver a pleno funcionamento. Nós não temos essa data, mas está acontecendo, essa é a boa novidade. Tá certo, professor, nós estaremos sempre aqui aguardando as informações. Um bom dia. Obrigado, bom dia, um bom programa a vocês.